Vamos lá, a nossa roda de análise. Paula Magalhães, qual que é a dificuldade que os economistas têm? Por que há essa dificuldade de convencer os políticos do que deve ser feito dentro das regras, dos ditames do equilíbrio fiscal? Qual que é a dificuldade? Por que vocês não conseguem, na maior parte das vezes, dizer para os políticos o que deve ser feito? Eu acho que existe um jogo de estica e puxa, talvez, para ver até onde os mercados e os economistas conseguem aceitar. Será que 175 bi é aceitável? Vamos puxar um pouquinho para baixo, um pouquinho para cima? Não acontece. Agora, eu acho que o recado que o mercado deu no ano passado ficou claro que o que a gente precisa agora não é discutir o tamanho. O tamanho é muito importante, mas também como que vai ser o próximo arcabouço, porque essa história que acho que é mais preocupante é tirar o Auxílio Brasil do teto de gastos, porque já é uma regra fiscal que vem sido sofrendo alguns golpes, né, algumas PECs que a gente aprovou para gastar mais para além daquilo que o teto de gastos permitia. E aí, nesse caso, você criar uma regra que aí você permite gastar mais tirando alguma coisa do teto, será que esse gasto não seria inflado de outras maneiras? Será que não vamos tirar outras coisas? Aí perde muito mais a credibilidade da regra fiscal. Então, acho que foi dado o recado do mercado para a equipe política, que é o seguinte, a gente precisa agora de previsibilidade. Tudo bem, a gente sabe que existem gastos que precisam ser feitos, né? Os R$200 a mais de Auxílio Brasil, que vai virar Bolsa Família, era a promessa dos dois candidatos do segundo turno. Então, de um jeito ou de outro, a gente ia ter alguma PEC para poder colocar esse gasto, né? Sim. Então, mas é importante dizer assim, o que vai ser daqui para frente? Porque esse gasto vai ser um gasto permanente, vamos falar a verdade. Sim. Afinal de contas, quem que vai diminuir o Auxílio Brasil em 2024? Vai se diminuir. Sim, sim. Ô Felipe, todos os indicativos são no sentido de que a PEC que vai prevalecer vai ser a PEC da ala política, com esse extrateto de 175 bi. Na sua percepção, o governo eleito, Lula, Mercadante, Alckmin, já precificaram uma reação negativa do mercado? Eu iria além até. Dá para governar de costas para o que o mercado defende? Olha, Caio, não dá para governar completamente de costas. A Paula falou muito bem do jogo de estica e puxa. Na política, principalmente a brasileira, a gente vê sempre a estratégia do bode na sala. Acho que o PT colocou o bode na sala aí com essa proposta de 175 bilhões de reais a serem colocados fora do teto de gastos. E aí você está avaliando todas as reações. É claro que o discurso do Lula, não adianta dizer que ele é o rei do xadrez 4D que calculou tudo aquilo. É um discurso que ele está habituado a fazer há décadas e que pegou mal naquele momento e eles sentiram. Os petistas deram uma recuada, mas assim, existe uma estratégia de você colocar gordura para ser queimada. E agora estão avaliando todas as reações. Existe a reação do Centrão, capitaneada aí pelo Ciro Nogueira, que topou que esses 52 bilhões de reais fossem colocados fora do teto de gastos, ou seja, só o valor do acréscimo para que chegue ao valor de R$600. Então já tem aqueles 405 que estão incluídos na proposta de lei orçamentária. Esse valor de pouco mais de 50 bilhões de reais seria para o acréscimo. Isso ele topa que seja colocado fora. E também os 6 bilhões e pouco, né, 6,4 bilhões, que são justamente para você compor ali aquele acréscimo do salário mínimo de 1,4%, já que o Lula fez lá uma proposta de ter os últimos 5 anos do PIB, a média, e aí dá R$ 1.320 de salário mínimo previsto para 2023. Então você tem ali menos de 60 bilhões de reais que uma ala do Centrão, pelo menos, está topando que seja colocado fora do teto dos gastos. E o resto tudo fica dentro do orçamento. E aí, quando você traz essa notícia, Caio, da equipe técnica querendo uma licença de 130 bilhões de reais, a gente já está começando a ter um valor meio médio, né? Quer dizer, você tem aí uma ala que está defendendo menos de 60 bilhões, o PT chegou colocando 175 bilhões e agora já se fala aí num número do meio de 130 bilhões de reais. É claro que é preciso ver o quanto que fica de folga para esse dinheiro para gastar, e está sendo muito bem colocado, quer dizer, você tem um orçamento, não dá para você ficar fazendo puxadinho o tempo todo, senão é como se o teto de gastos não existisse.
Se a cada hora que o político encontra uma restrição para uma necessidade política dele, para o cumprimento de uma promessa, ele puder fazer uma PEC e avacalhar com teto de gasto, fica complicado. Então, tudo isso precisa ser devidamente medido. Ô Paula, o que o mercado topa? Vamos supor assim, ó, mercado, se você pudesse escolher mercado, o que é o ideal? É 130, 175? É o waiver junto com uma âncora? De tudo que está na mesa, o Felipe colocou fez algumas ponderações de alguns caminhos possíveis, mas o que o mercado não se estressaria? Olha, é preciso acrescentar que o orçamento que foi enviado de 2023, ele tem umas falhas muito importantes. A primeira é que o teto de gastos dentro daquele orçamento foi calculado com IPCA de 7,2%. Lembrando que depois da PEC dos precatórios, a gente usa o IPCA de dezembro para calcular qual vai ser o teto do ano que vem, né? Antes a gente usava o de junho, a gente já saberia qual era o teto. Bom, agora, depois que nós tivemos queda nos preços dos combustíveis, a inflação caiu bastante. Não vai ser mais 7,2%, né? Então, dependendo da conta que você faz, já tem aí uns 20 a 30 bilhões que o teto de gastos está superestimado naquela peça. Então, não adianta somente esses gastos extras que nós estamos colocando. Essa superestimação do teto de gastos também tem que estar dentro do waiver. E também, assim, um estudioso muito grande da parte fiscal do governo, o Marcos Mendes, tem citado que, dada essa superestimação, Auxílio Brasil, algumas outras contas de gastos represados que têm que ser recompostos, pelo menos uns 110 a 120 bilhões. Né? Isso para recompor o orçamento e aí incorporando a promessa somente dos R$200 a mais do Auxílio Brasil. E aí não tem um adicional de R$150 por criança até 6 anos, que isso pode ser feito de algumas maneiras, né? Ou você refaz o cadastro único, porque muitas famílias de uma pessoa só proliferaram lá dentro, permitindo que 2 pessoas, não um casal diz que não mora junto, vocês ganham R$2.600 ao invés de um só. Se você refizer esse cadastro, você consegue colocar esses 150 a mais sem precisar gastar mais os 16 bilhões que é a conta feita. Agora, dentro de todas essas questões, o que seria o mínimo aceitável, assim, é difícil, né? Porque cada cabeça do mercado pensa uma coisa diferente. Mas eu acho que próximo desse mínimo possível é uma coisa mais aceitável do que chutar para cima os 200, 175. O mercado topa o waiver, então? O waiver já estava no jargão do mercado precificado, já sabia que teria desde quando as promessas de campanha começaram a ficar além daquilo que estava no orçamento. Aliás, quando a equipe econômica apresentou o orçamento, já havia a promessa do presidente Jair Bolsonaro que o Auxílio Brasil de R$600 ia ser mantido, mas o orçamento foi enviado sem isso. Então a equipe econômica falou, realmente tem que ter uma PEC, naquele momento. Em agosto. E o mercado defende também que vem com uma âncora fiscal nova, né? Porque assim, se todo ano que o teto de gastos atrapalha, você aprova uma PEC para gastar a mais, né? Sim. A regra não está funcionando. Então, a gente tem que rever essa regra. A gente vai continuar com o teto de gastos, a gente, né, aceitando os novos limites, fazer reformas para poder gastar dentro daquele teto, ou a gente vai com uma nova âncora fiscal. É preciso dar uma previsibilidade. Entendi. Ô Lorival, é interessante te ouvir, eu queria te ouvir sobre até que ponto no mundo a população costuma punir ou não punir governos fiscalmente responsáveis. É uma punição? Porque fica claro, nesse debate que a gente está vivendo no Brasil hoje, que os políticos querem gastar mais, incluir mais gastos. Claro que a gente está falando de gasto social, vai chegar na ponta, nesse caso, aos mais vulneráveis, aos mais necessitados, sim, isso é fato. Mas há um cálculo político. Eu acho interessante como sempre vem os economistas e falam, opa, não dá para ser desse tamanho. Os políticos, não, dá para ser desse tamanho ou até maior. Na sua experiência, mais de 80 países visitados enquanto repórter, como costuma se dar isso? Esse retorno eleitoral ou retorno popular, como se dá isso? Bom, depende do calendário eleitoral versus o ciclo econômico, porque a austeridade fiscal, em primeiro momento, ela é impopular. Significa ou aumento de impostos, retirada de subsídios, de incentivos de um lado, redução de gastos do outro lado, isso desacelera a economia, pode gerar
desemprego e tudo isso. Agora, isso no médio e longo prazo tem um efeito positivo, porque com esse ajuste a inflação cai e aí você pode reduzir os juros, com isso a economia volta à atividade maior, gera empregos. Então, se o calendário econômico permitir que o calendário eleitoral permitir que o ciclo econômico se complete, em geral, em tese, vai dar bons resultados eleitorais, mas geralmente não batem as duas coisas. E eu peguei um dado aqui do Instituto Poynter dos Estados Unidos, porque é o melhor exemplo, porque lá tem os republicanos, os democratas, são só dois partidos, os perfis são muito claros, né? E os republicanos, o que eles fazem? Cortam impostos, e em tese cortariam gastos. E os democratas aumentam impostos e em tese aumentam os gastos. Mas olha o que aconteceu do Reagan para cá. Reagan, republicano, pegou um déficit de 70 bilhões de dólares e entregou com 175 bilhões de dólares. Ou seja, cortou muitos impostos, mas não cortou os gastos o suficiente. O Bush pai, que era o vice dele, também republicano, pegou esses 175 e levou para 300 bilhões de dólares em déficit. Veio Bill Clinton, democrata, zerou o déficit americano. Ou seja, aumentou os impostos, mas não aumentou os gastos na mesma velocidade. O Bush filho pegou o déficit zero e levou para 1 trilhão e 200 bilhões de dólares. O que teve aí? Guerra do Iraque. O Bush pai, guerra do Iraque também. Reagan, corrida armamentista, guerra nas estrelas, lembra desse termo aí? Obama reduziu pela metade o déficit que o Bush filho entregou para ele para 600 bilhões. Veio Trump, aumentou para 1 trilhão de novo. Ou seja, a dinâmica do corte dos impostos na experiência desde 1980 nos Estados Unidos, o corte de impostos não tem sido tão... o corte de gastos não tem sido tão compatível com o corte de impostos e acaba gerando o déficit. Então, os republicanos que têm o estereótipo de ser fiscalmente conservadores resultam sendo gastadores. Interessante.